Hoje a aula é integração metabólica, aula 1. Antes de iniciar o aprendizado, deixe seu like, se inscreva no canal Faça Aprender e compartilhe com seus amigos. Vamos começar aqui falando sobre integração metabólica, sobre a base, que seria os hormônios. O que são hormônios? São mensageiros químicos e eles têm específicas funções dependendo do hormônio. Eles vão regular a atividade de outros tecidos ou células. Exemplos de hormônios nós temos a insulina, o glucagon, a adrenalina, cada um com a sua função. Então são mensageiros químicos e eles vão regular a atividade de outros tecidos ou células. O pâncreas, ele secreta tanto a insulina como o glucagon em resposta à concentração de glicose plasmática, glicose lá no sangue. Então, tem muita glicose no sangue, o hormônio secreta um certo tipo de hormônio. E ao contrário, se estiver pouca concentração de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas vai secretar outro hormônio. Vamos falar especificamente da insulina e do glucagon. Começando pela insulina. A insulina ela é produzida pelas células beta-pancreáticas e ela vai reduzir a concentração de glicose plasmática. Ou seja, quando tiver muita glicose no sangue, o pâncreas ele vai secretar a insulina e essa insulina por si vai reduzir essa concentração da glicose. O glucagon é totalmente o contrário da insulina, tem a função contrária da insulina. Então, o glucagon ele vai ser produzido pelas células alfa-pancreáticas e vai aumentar a concentração da glicose plasmática. Então, quando o animal ou quando o organismo estiver em jejum um bom tempo sem comer, o pâncreas libera o glucagon, que vai fazer com que ocorra a quebra de glicogênio, que é a glicose armazenada, e vai levar lá para a corrente sanguínea. Então, aí aumenta a concentração da glicose plasmática. Então, essa é a função do glucagon. Tudo vai depender de como está a concentração da glicose sanguínea. Aí o pâncreas é que vai ver qual vai secretar, ou a insulina ou o glucagon. Lembrando que a insulina ela é produzida pelas células beta-pancreáticas e o glucagon é produzido pelas células alfa-pancreáticas. Então aqui nós temos o pâncreas, o ducto pancreático. Abrindo aqui, ó, nós temos as ilhotas de Langerhans. E aqui nós temos as células alfas e as células betas. A beta é a insulina, a alfa é o glucagon, que vai ser secretado. Então, aqui dá para olhar melhor, ó. Nós temos aqui em azul bem clarinho, é a célula beta. E aqui um azul mais escuro são as células alfas. Então, aqui estão as células que vão secretar os hormônios. A célula beta, que é um azul mais claro, que seria a insulina, que vai ser a insulina. E a célula alfa é o glucagon, e aqui nós temos um azul mais escuro. Olha como tem muito mais células betas do que célula alfa. Então, aqui nós temos uma integração metabólica, né? Nós temos aqui o fígado, o pâncreas e o pâncreas. Olha como eles trabalham juntos. Então, por exemplo, tem muita glicose no sangue, aqui, ó, alta taxa de glicose. O que acontece? Se tem muita glicose no sangue, essa concentração vai estimular o pâncreas vai estimular o pâncreas, as células beta do pâncreas, a secretar a insulina, aqui, ó, insulina. E o que vai fazer também? Essa alta taxa de glicose vai inibir as células alfas, porque aí não vai ter a produção de glucagon, que tem como função aumentar a concentração de glicose sanguínea, porque já tem alta taxa de glicose. Então não precisa da célula alfa, precisa sim da célula beta para produzir insulina e para levar essa glicose para os tecidos, para as células. Então aqui, ó, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. É isso que acontece. A insulina vai pegar essa glicose e vai levar para as células, e lá no fígado ela vai absorver essa glicose e vai armazenar em forma de glicogênio. Agora, quando nós temos baixa taxa de glicose, já é ao contrário. Então, o pâncreas ele vai inibir aqui, essa concentração ela inibe as células betas e estimula as células alfas. As células alfas são as responsáveis pela secreção do hormônio glucagon. O glucagon, lá no fígado, ele vai quebrar o glicogênio
Ele quebra o glicogênio e vai liberar a glicose. Então, o glucagon que ele faz vai ser sempre a quebra. Então, ele vai quebrar o glicogênio para liberar a glicose para a corrente sanguínea. Que aí seria em períodos de jejum, onde o animal não come por muito tempo, o glucagon aí ele é o mais ativo. E as células betas ficariam inibidas, porque a baixa taxa de glicose não estimula as células beta, ela só estimula as células alfas. Então aqui eu vejo uma integração metabólica. Aqui eu vejo quando estimula, inibe, estimula, inibe. Isso acontece em todo o corpo. A adrenalina, ou também chamado de epinefrina, ela é produzida nas glândulas suprarrenais. Aqui nós temos aqui glândulas suprarrenais, elas ficam acima do rim. Aqui o rim, aqui já seria parte do sistema urinário, né? Então aqui nas glândulas suprarrenais é produzido esse hormônio, adrenalina, ou também chamado de epinefrina. Ele é um neurotransmissor e trabalha no sistema nervoso simpático. É um hormônio de reação ou fuga. São quando a pessoa ou quando o animal ele está numa situação bem estressante, né? Então ele prepara o organismo aqui, ó, para atividade física ou esforço físico. Seriam atividades bem radicais. Então aí o corpo ele vai ter essa liberação desse hormônio, a adrenalina. Ele só tem ação muscular, ele prepara o organismo para atividades físicas ou esforço físico. Aqui é uma caída de um rapaz. Então o organismo libera adrenalina, porque é um hormônio de reação ou fuga, que seriam aí situações bem radicais, né? Adrenalina, formado lá na glândula suprarrenal. Então, o que vai ativar, ou sempre que eu ativo, que ativa, vai colocar o sinal da soma, e quando inibe, negativa, assim, com subtração. Então, aqui, glicogênese, proteogênese, lipogênese, glicólise. Aqui, a insulina, ela vai ser ativada e o glucagon vai ficar inibido. Então, aqui, glicogênese é a formação de glicogênio. Glicogênio seria um armazenamento de glicose, certo? Proteogênese, formação de proteínas. Lipogênese, formação de lipídios. Glicólise seria a quebra da molécula de glicose, diminuindo até piruvato e assim vai. Então, aqui a insulina é ativa. Mas por que ela é ativa? Por que ela é ativa na glicólise, se é quebra? E aqui é o glucagon. O glucagon ele fica inibido. Então, quando tem muita glicose no sangue, no pâncreas, lá nas células beta-pancreáticas, vai ser secretada a insulina. Por quê? A glicose que está lá na corrente sanguínea vai para as células, para os tecidos. Então, ela vai levar a glicose dentro da célula, dentro lá do tecido, e aí é que vai dar início à glicólise, que é a quebra dessa glicose que foi inserida dentro dessa célula, dentro do tecido, enfim. A glicose, ela também vai auxiliar aí na formação de lipídios, na formação de proteínas e na formação, claro, do glicogênio. Agora aqui, glicogenólise é a quebra do glicogênio, proteólise, quebra das proteínas, lipólise, quebra da gordura, cetogênese, formação aí dos corpos cetônicos, gliconeogênese, formação da glicose. Aqui, ó, tem formação da glicose, gliconeogênese. Aí aqui a insulina, ela já é inibida e o glucagon é ativo e a adrenalina aqui, ela é muito ativa. Ela ativa muito. Então, nesses casos, glicogenólise, que é a quebra, a insulina, ela vai ser inibida. O glucagon é que vai estar ativo. Nesse caso aqui, a taxa de glicose no sangue ela é muito baixa. Então, o glucagon fica ativo para ter essas quebras, ó, glicogenólise, proteólise, lipólise, aqui cetogênese e aqui gliconeogênese. Cetogênese, porque aqui já teve muita já insulina, né? Tem muita insulina, muita glicose já armazenada. Então, aí já começa a formar a cetogênese. Então, não precisa do glucagon. E aqui, gliconeogênese é a formação da glicose, gliconeogênese. Então, se vai formar glicose, não precisa ativar a insulina.
Então, tudo é uma forma de pensar. Tem que estar pensando e relacionando. Não é difícil. Aí você vai ver quando a insulina é ativa e quando o glucagon é inibido. A insulina sempre vai ser ativa quando tem que levar a glicose sanguínea para os tecidos. Então, quando eu tenho muita glicose, o que vai ser ativo? A insulina. Agora, quando não tem insulina no sangue, quando o animal ele está com a pressão baixa, aí eu preciso do quê? De um glucagon ativado. Por quê? Porque ele vai fazer a quebra de vários procedimentos para me levar energia ao animal. O glucagon ele vai ser pelas células alfa-pancreáticas e ele vai auxiliar aí a levar glicose na corrente sanguínea. Bom, e fica por aqui a aula 1, a integração metabólica. Então, estudem, compartilhem este vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Bom estudo!